Então, muito bom dia a todos vocês. Bom dia mais forte aí, né? Tá? Bom dia! Dia tão bom hoje. Quero, em primeiro lugar, bom dia, governador Reinaldo. Agradecer aí ao Reinaldo por estar aqui conosco, Reinaldo, e nós, nesse dia de hoje, fazendo mais uma ação extremamente importante daquilo que nós vimos discutindo no setor avícola do Estado como uma necessidade, e ao longo de muitos anos nós vamos discutindo isso, e eu vou apresentar um pouco aqui, cumprimentar o Marcelo, presidente da FamaSul, que representa aqui toda a produção agrícola do Estado de Mato Grosso do Sul, Luiz Renato, meu colega da Secretaria da Fazenda. Luiz Renato, agradecer a você já e a sua equipe pelo trabalho conjunto que nós realizamos. Em nome do governador, eu cumprimento aí todas as autoridades, depois eles vão fazer uso da palavra. Eu convidei aqui hoje também para vir aqui da Banco do Brasil, da Energisa, da Caixa Econômica, né, porque provavelmente nós vamos precisar, viu, Anderson, de recurso aqui para tocar esse plano. Governador, nós fizemos uma opção, nós vamos lançar uma resolução hoje do frango vivo, mas a Câmara Setorial, o Eduardo está aqui, a Adriana, que também é economista, que trabalhou junto com a nossa equipe, com todas as equipes, nós avançamos um pouquinho, nós temos que ter um plano para o desenvolvimento da cadeia produtiva da agricultura do Mato Grosso do Sul, aonde nós temos um elo que é fundamental, que é o produtor rural, que é essa resolução que nós vamos fazer. E eu quero começar, governador, antes até de passar os dados, durante a semana, está aqui o Luiz Renato, o governador fez uma ampla divulgação disso, o governo do Estado ganhou uma nota, e eu falo que é uma nota de matemática, viu, governador? Porque foi uma nota A em matemática, né? E muitas vezes, quando ele explica isso para as pessoas, elas têm alguma dificuldade de entender o CAPAG-A, que diabo é isso, né? Então eu prefiro chamar de nota A em matemática. Por que eu estou falando isso, governador? Que nós conseguimos fazer todo o equilíbrio do governo do Estado. Se nós não tivéssemos uma nota B no ano passado e uma nota A nesse ano, nós não teríamos como estar fazendo o programa Frango Vida. É isso que é importante as pessoas entenderem, por isso que eu estou fazendo essa relação. Quer dizer, se nós não conseguirmos fazer o equilíbrio fiscal do Estado, para que o Estado possa pegar parte do seu ICMS e fazer a destinação para incentivo de determinada cadeia produtiva, nós não podemos fazer. Então, cumprimentar o senhor pela nota A em matemática, que é receita, despesa, superávit, capacidade de investimento, né? E que por isso que nós podemos fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Pode passar para mim. Então, volta só um pouquinho, só para eu falar. O programa, governador, como nós definimos do governo, todos os nossos programas são definidos como no PRO, então tem PROAR, PROPeixe, PROCOP, PROorgânico, né? Então, dentro da Secretaria, a gente trabalha basicamente com duas grandes linhas na agropecuária. O programa de apoio à agricultura e o programa de apoio à pecuária. Na pecuária, nós já tínhamos dentro a questão dos peixes, nós já tínhamos o bovino e tínhamos a suinocultura com resultados excepcionais naquilo que nós pretendemos aqui, governador. Aqui, a ideia é incentivar para que a gente aumente a produção, a produtividade e a remuneração desse produtor. Essa que é a grande lógica. Pode passar, por favor. Aqui, a produção mundial de frango, governador. E o governador estava me perguntando, nós tivemos lá numa discussão na ONU, agora, lá com o presidente Bolsonaro teve, governador, principal preocupação do mundo hoje, segurança alimentar. Principal preocupação, meio ambiente é importante, ciência é importante, mas segurança alimentar é como, no curto prazo, não é nem no longo prazo, nós vamos conseguir posicionar e ter alimento para todo mundo que precisa. E aqui, de novo, nós estamos fazendo um ato. O Brasil tem todas as possibilidades que, dentro dessa lógica de segurança alimentar, ele seja um grande fornecedor de alimentos para o mundo, à remuneração adequada. Porque se falta alimento, com certeza nós vamos conseguir, né, Marcelo, que tenha uma remuneração adequada a esses produtores. E aqui está a nossa produção de corte no mundo. Mato Grosso do Sul hoje é o 8º em termos de produção de corte de frango pelo relatório da BPA. Veja o seguinte, quanto aqui, governador, nós temos como crescer. A gente só botou até o 3º, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina, aqui um grande consumidor do milho que sai daqui para alimentar essas aves lá. Nosso objetivo sempre foi deixar esse milho aqui e fazer com que as aves sejam alimentadas no Mato Grosso do Sul. Pode passar? Aqui o consumo médio de frango no Brasil, que é de 45 quilos por habitante. Exportação brasileira. O Brasil hoje ele já tem um posicionamento muito forte no mercado internacional em termos de exportação. Está lá em primeiro lugar nas exportações totais. De novo, nós queremos aí uma fatia desse mercado maior para Mato Grosso do Sul. Nós somos o 8º em produção e o 6º em exportação de carne de aves
para o mundo. Então, isso eu acho que é um posicionamento importante onde o Mato Grosso do Sul está, mas mostra, governador, que nós temos uma janela de crescimento. Daí a necessidade de nós criarmos o programa. Pode passar? Como é o nosso setor produtivo aqui, governador? Todas essas pessoas que estão sentadas aqui ou são integrados ou são integradores, né? Então, a nossa agricultura aqui, de corte, ela é extremamente integrada. Hoje, há 3 empresas, a Belo Alimentos, a JBS Seara e a BRF. São as 3 empresas hoje que são as nossas integradoras. Tá? O modelo, acho que todo mundo já conhece aqui, existe uma lei específica da integração, que é essa lei de 2016, que foi feita pelo Congresso Nacional, exatamente para proteger os avicultores, principalmente essa relação contratual existente entre as partes. E nós temos 2 fundos públicos, né? O Refaz, o Fundefesa e o Fuprisa lá na FamaSul, que são fundos que têm contribuído muito nas emergências, viu, Troll? Sempre nas emergências nós precisamos de recursos e tem sido, Marcelo, extremamente rápido de nos atender, exatamente por isso que eles são os fundos privados. Pode passar? Essa é uma pergunta que normalmente as pessoas fazem. Qual é o tamanho da avicultura sul-mato-grossense? Quantos aviários que tem? Quantos núcleos que tem? Né? Qual é o tamanho do rebanho, vamos chamar assim, de alojamento? Então, hoje, o Mato Grosso do Sul ele tem 554 núcleos e 2.098 galpões de produção de avicultura. E tem um alojamento aí, se somado todos esses itens, entre o incubatório, o avozeiro, recria de matriz, comercialização para corte, postura, recria de postura, mais de 84 milhões de animais alojados, a capacidade de alojamento estabelecida. Governador, o senhor vai ver aqui que um dos nossos objetivos conjuntos é a gente conseguir descentralizar essa agricultura no estado de Mato Grosso do Sul também. Existe hoje uma centralização, nós temos uma série de municípios com grande potencial para receber indústria, né? Então nós temos como descentralizar muitas das empresas aqui, obviamente que elas não têm interesse em ir no mesmo município aonde aquela empresa já criou uma base de produção integrada. Pode passar? E aqui está o mapa para mostrar isso. Nós temos as plantas frigoríficas extremamente poucas colocadas em alguns municípios, e a ideia é que a gente consiga, e nós estamos fazendo isso, governador, apresentando para uma série de investidores que tem muitas oportunidades para fazer isso. O Adroaldo estava comigo lá na CIABS, onde uma das grandes preocupações das empresas, nós conversamos com 3 empresas já, que têm interesse em instalar no Mato Grosso do Sul. É mão de obra, né? E nesse caso não é a qualificação, é a quantidade mesmo. Qualificar e desqualificam, né? Aonde eles vão conseguir 2.000 funcionários em algum município pequeno sem ter que se deslocar, como o próprio Dourados hoje já faz um deslocamento. Essa é uma preocupação, né? Por isso que a gente está fazendo todo um estudo também, aonde poderia ir, qual a distância do município mais próximo, para que possa trazer gente para trabalhar nesse. Então nós temos hoje, no painel, vamos chamar assim, 3 empresas que demonstraram interesse durante a CIABS de vir a Mato Grosso do Sul e instalar as suas novas instalações em termos de produção. Volta um pouquinho só, aquele número ali importante, governador, o número de abates, a todos vocês, 2022, agora nos primeiros meses, 102 milhões de animais abatidos. Quer dizer, imagina o quanto que os senhores têm que produzir para que a gente consiga chegar a ter 102 milhões de aves abatidas nos 8 primeiros meses de 2022. Pode passar? E aqui, governador, quais são os principais, e vocês também, acho que muitos talvez não tenham visto, quais são os principais pontos que nós queremos com o PROAGRO? Aquilo que eu falei lá no início. Hoje nós estamos assinando uma resolução para o incentivo fiscal, mas nós queremos que é muito além, né? A Câmara Setorial, nas suas discussões, colocou isso muito claro. Atração de novas indústrias, foi destacada aqui a questão de foco em cooperativismo. 2 das empresas que nós contactamos, né, são cooperativistas para vir ampliar suas bases aqui. Produção alternativa de energia elétrica, e aqui eu tinha até pedido para, não sei se a Energisa está aqui, né, nós temos todo um plano de desenvolvimento para reduzir o número de quedas de energia elétrica nos aviários, isso é fundamental. Manutenção e melhoria de estradas, isso nós já estamos fazendo uma ação grande com a entrega de equipamentos para 79 municípios, nós entregamos a cada município uma patrulha mecanizada para cuidar de estradas. Fortalecer a questão do associativismo, geração de emprego e renda e a concessão de incentivos financeiros necessários ao investimento. Então aqui, governador, de todos esses objetivos, nós estamos trabalhando todos e esse último aqui é o que nós vamos assinar agora, o incentivo financeiro direto para o produtor rural. Pode passar?
Pode passar esse aqui. Aqui, desculpa. Aqui ainda é a questão dos APRs, da gente escolher novos municípios para fazer essa instalação, e nós já estamos fazendo isso. Valorização, governador, das práticas sustentáveis dentro do Estado Cabo 2030, e o estímulo ao investimento privado na expansão da cadeia produtiva, produção primária, indústria e serviços. Nós temos que criar toda uma estrutura para que se consolide essa cadeia produtiva do Mato Grosso do Sul. Pode passar? Fatores competitivos que nós temos, quer dizer, o que nós temos de bom para fazer com que essa indústria venha para cá e a agricultura consiga se desenvolver. Elevada produção de grãos e ração, quer dizer, o Mato Grosso do Sul, o governador, o senhor deve ter visto, nós lançamos na sexta-feira passada, Marcelo estava comigo lá na FamaSul, fui representá-lo, a nova estimativa de safra de soja. Nós devemos, este ano, novamente, ter o recorde de plantio de área de soja no Mato Grosso do Sul. Nós, desde que iniciamos o governo, praticamente todos os anos, nós conseguimos incorporar novas áreas do processo produtivo, principalmente de pastagens degradáveis. E isso é extremamente positivo para que a gente tenha o farelo e óleo. Aqui ainda na produção de grãos e farelo, na terça-feira o governador teve no município de Pataguaçu inaugurando uma nova indústria de soja, que estava desativada há 12 anos. Então é mais uma oferta de farelo também que nós vamos ter aqui no Mato Grosso do Sul. A distância dos polos avícolas, né? O Celso Martins está aqui tem uma discussão toda sobre a questão da sanidade. Então aqui nós temos possibilidade de fazer um controle mais adequado. Localização geográfica, que nós temos aqui o grande mercado brasileiro que está aqui do nosso lado. E aqui os senhores podem ter certeza que vou já juntar com a rota bioceânica, né? Aqui, governador, eu mandei um vídeo para o senhor, não sei se o senhor viu. Tem uma pessoa que fez um vídeo. Primeiro eu achei que ele estava até falando mal da rota, quando eu vi o nome, né? O insano projeto da rota bioceânica. Esse era o título do vídeo, né? E eu falei, pô, mas quem está falando mal disso? E ao longo do vídeo a gente fica tão feliz, e talvez aquele vídeo mostrou, a palavra insano mostra a dimensão do que talvez nós não estamos vendo em relação à rota bioceânica. É um reposicionamento geopolítico da América do Sul e um reposicionamento geopolítico do Mato Grosso do Sul. Essa lógica vai inverter totalmente quando a gente olha o tamanho dos nossos mercados. Então, esse vídeo realmente ele parecia uma crítica, mas na verdade ele estava mostrando como alguém é insano de construir uma rota bioceânica, redesenhando a geopolítica em termos de mercado, principalmente em relação para o mercado asiático. Estado sanitário e os produtores rurais já com a cultura integradora e associações de classe organizada, isso é fundamental, tanto que vocês estão todos aqui hoje. Pode passar? Aqui algumas metas que nós estabelecemos, né, de número de produtores, dentro do projeto, onde nós queremos chegar. Pode passar o outro. Essas são algumas ações que nós já fizemos, que foi essa questão de diálogos para o desenvolvimento da agricultura de corte, Campo Grande Dourados. Muitos produtores tiveram na visita técnica lá em Medianeira, que também foi levar. Participação do Estado no CIAVES, que vai, pela segunda vez, Mato Grosso do Sul é o único estado que vai com o stand lá no CIAVES para apresentar a sua agricultura, mas principalmente para atrair novas pessoas. Muitos estiveram conosco lá no CIAVES. A assinatura que nós vamos fazer daqui a pouco da resolução conjunta do sistema de gestão e critérios do PROAC, e agora o Frango Vida. E nós fizemos também, governador, em 11 de maio de 22, a pedido dos avicultores e dos suinicultores, uma destinação específica de recursos do Fundo Constitucional para essa atividade. Então nós priorizamos essas atividades. O que é uma atividade priorizada? Tendo o projeto analisado, fura a fila em termos de recursos. Isso é uma prioridade. Se ela é uma prioridade, tem que optar entre A e B, esse recurso vai para o A, aquele que está priorizado pela deliberação. Já recebi uma demanda aqui, governador, nós temos vários projetos de agricultura dentro do Banco do Brasil e que nós vamos fazer alocação financeira. Eles estão aprovados e o Bruno na terça-feira, depois que retornou de Pataguaçu, participou de uma reunião do FCO, né, Bruno? Pelo que eu entendi, a gente vai ter aí, eu acho que uns 250 milhões adicionais para botar nas prioridades, né? Então, isso foi na terça-feira à tarde. Então, quem estava me perguntando, não tinha dinheiro na segunda, mas na terça, com essa reunião junto à SUDEC, a gente vai conseguir alocar na agricultura dos projetos que já estão assinados, em torno de 200 a 250 milhões para atender aqueles, principalmente os projetos que já estão em andamento para esse ano ainda. Eu acho que isso é importante, que era um pedido de todos os agricultores. Pode passar? E aqui, por último já, o objetivo que nós temos, na verdade, através do decreto que estabelece o pagamento de incentivos ao setor avícola e atendendo a demanda da Câmara Setorial Consultiva. E aqui eu quero dar um destaque, Pedro, para vocês e para toda
o trabalho que foi realizado pela Câmara Setorial. Quando os governadores vieram discutir incentivo conosco, eu falei, olha, não dá para ir direto no incentivo, nós precisamos ter um diagnóstico, precisamos ter algumas outras linhas, nós precisamos pensar a agricultura um pouco mais no longo prazo, não só resolver o problema. E a Câmara Setorial, que tem a participação de todos os elos da cadeia produtiva, sentou, fez um excepcional trabalho, produziu um plano para que esse plano pudesse ser autorizado pelo governo do Estado e pudesse também ser inserido agora na política pública. Então, obrigado, eu peço um aplauso aí ao Alto, mas a toda a Câmara Setorial que fez esse trabalho excepcional. Sem isso, nós não estaríamos aqui nesse momento. Pode passar? Quais são os objetivos agora, governador, do Franco? Nós eliminamos ele de Franco Vida para manter a mesma lógica que já vinha, Luiz Renato, que está dentro do PROAP. Então aqui a gente sempre destaca isso, governador, que nós não estamos aqui concedendo incentivo novo. O PROAP já tinha uma previsão legal de avicultura. O que nós não tínhamos era a capacidade financeira de fazer isso, não vontade. Por isso que eu destaquei aí a nota A em matemática, que permite que a gente avance nessa estrutura. O objetivo do programa é premiar com incentivos financeiros os produtores que atenderem os requisitos técnicos estabelecidos. Então acho que aqui tem um primeiro ponto, incentivo financeiro. Esse é um ponto fundamental. Assegurar e manter a saúde do rebanho e a biossegurança das instalações aviárias, essa talvez, né, ou seja, a grande competitividade do Brasil está aqui. Se nós tivermos qualquer falha nesse sistema, tudo aquilo que eu falei de participação de mercado, ampliação de mercado internacional, ele vai por água abaixo. Então, esse é um ponto importantíssimo que o Mato Grosso hoje tem condições de biossegurança. O pessoal veio ver frigorífico essa semana de aves, né, ou era de boi? De bovinos, tá? Atender os mercados mais exigentes que remuneram melhor o produto, acho que esse é um ponto importante. Apoiar as ações para regularização ambiental, sanitária, trabalhista e adoção de boas práticas. Por que apoiar essas ações, governador? Porque são requisitos. Se ele não tiver, então nós também, através das estruturas que nós estamos aqui, o Masul está aqui, a gente vai apoiar os produtores também para que eles possam fazer a sua regularização ambiental, sanitária e trabalhista para participar do programa. Reduzir a exclusão de pequenos produtores na cadeia produtiva. Aqui, governador, nós temos algumas preocupações, né, já muito bem levantadas. Muitas vezes, quando você muda o perfil tecnológico, vai para o Dark House ou para outros sistemas, para a empresa, a princípio, numa lógica, parece muito mais cômodo deslocar e depois descartar até pagar o financiamento do produtor. Mas não é o que nós queremos. Nós não queremos que nenhum desses produtores seja descartado. Nós queremos que esses produtores também invistam em tecnologia e continuem sendo integrados. Então essa é a lógica do programa. Né? Nós não podemos falar, não, olha, você tem um aviário pequeno, então você não participa mais desse processo. Então a gente tem conversado muito com as indústrias, por colocar o dinheiro no FCO também para modernização, mas esse é um ponto crucial, porque ele pode dar um impacto numa determinada comunidade, como nós temos, por exemplo, em Glória Dourados, que a gente já tem discutido, brutal. Você pode, de repente, tirar a avicultura daquele processo se você não fizer um avanço. Então, por isso que foi destacado muito bem que uma da questão dos incentivos financeiros é reduzir essa exclusão. E estimular o uso de práticas produtivas de mitigação de gases de efeito estufa e emissão de carbono. Esse é um ponto que nós temos colocado em toda a política pública do Mato Grosso do Sul. Em 2016, quando nós tomamos a decisão do Estado do Carbono Neutro 2030, nós passamos a inserir essa lógica em todos os nossos programas. E eu vou falar aos senhores, isso aqui chama atenção no mundo. Toda vez que a gente apresenta, como é que alguém conseguiu colocar elemento de política pública que ele passa a ser, governador, na lógica desse incentivo, quase um PSA, um pagamento por serviços ambientais. Na hora que você cumpre tudo isso, mesmo que seja um incentivo financeiro do ICMS, na lógica do mundo, começa a olhar, pô, isso é um PSA, porque você está pagando para o produtor se adequar às práticas sustentáveis. Então isso é uma modernidade sob o ponto de vista de política pública no mundo inteiro. Próximo. Quais são as estratégias do PROAP Frango Vida? Dar incentivo financeiro, critérios objetivos, isso aqui é uma questão fundamental, né? Está aqui o Marivaldo e o Rubens, que participam efetivamente da construção desse plano dentro da Secretaria, também agradecendo a vocês dois pelo trabalho e ao Beretta, que é junto. Né? Então esses critérios são fundamentais para que a gente possa mensurá-los. E sustentabilidade da produção com foco na mitigação são as principais estratégias. Pode passar. Quais são os critérios, governador, obrigatórios para que esses produtores que estão aqui possam entrar no programa? Atender a legislação ambiental, por isso nós voltamos a apoiar. Se alguém não está atendendo, nós vamos fazer um trabalho junto ao Imasul para apoiá-los. Atender a legislação tributária estadual, né? Tem que estar com todas as contas regularizadas, legislação trabalhista, legislação sanitária e participar da associação de produtores. Então, aqui nós colocamos isso
porque uma das metas é ampliar o associativismo, governador. Então, dentro do programa, nós colocarmos que tem que ser associado, nós vamos dar força a vocês, forças aos agricultores do Estado, nas próximas reivindicações que vocês vão fazer, e também a resposta disso é mais fácil. Você consegue atender a um grupo de produtores dentro de uma lógica do governo de política pública, em vez de fazer atendimentos setorizados. Então, essa é a lógica que nós colocamos de fortalecer o associativismo. Você devia adotar isso lá no Sindicato Rural, Marcelo. Só passa para quem entender. Critérios, pode passar. Atender a legislação ambiental, eu não vou passar todos eles aqui, mas aqui tem todos os itens, né? Só para vocês entenderem, cada um daqueles itens agora está aberto pelo sistema, está dentro do decreto estabelecido, na resolução já está estabelecido isso. Então pode passar. Legislação tributária, não possui pendência fiscal, pode passar. Legislação sanitária, o Cristiano da IAG está aqui, o Celso, do Ministério da Agricultura, está aqui também, que estabelece quais são as regras sanitárias, tanto para produção, exportação. Está muito bem colocado isso na legislação. Pode passar. Associativismo, produto da Associação Estadual de Agricultores ou Associação Regional de Agricultores. Tem que ser uma associação regularmente constituída. Pode passar. Deve dar regras de conceito de práticas boas agropecuárias, o PPA, adotar conceito de biossegurança e garantir o bem-estar e saúde animal. Esse é um outro princípio fundamental. E aplicação de tecnologias que promovam a sustentabilidade no setor produtivo. Vejam lá, os outros critérios são mais objetivos. Esses são suplementares, tá? Porque eles não têm a sustentabilidade, ela tem muito graus diferentes, por isso que a gente coloca como critério complementar. Pode passar? Já está terminando. Eu só volto um pouquinho. Então, cada um desses critérios, novamente, está estabelecido na resolução. Isso tudo aqui não foi criado nenhum critério que não tenha sido discutido com a Câmara Setorial. Pode passar? Aplicação de tecnologias, aqui de novo, o que é necessário. E aqui o cálculo, governador, do incentivo financeiro diretamente, que é a última parte, né? Então, os agricultores cadastrados no PROAC, que cumpriram todos aqueles critérios estabelecidos, será concedido um incentivo financeiro de 50% do ICMS devido às operações internas, que é de 7%. Calculado sobre o valor efetivo da operação. Aquele 50%, 32% será pelo cumprimento de 17 critérios obrigatórios. Então, se ele cumprir os 17 critérios obrigatórios, ele recebe 32% do incentivo. Depois, mais 1,5 pontos percentuais para cada critério complementar, limitando-se a 18%. Então, se nós pegarmos aqui o 18, né? Com quantos critérios? São 12 critérios. São 12 critérios, tá? Aqui. Então, ele um e-mail para dar o 18. Cada critério complementar que ele atender, ele ganha um ponto percentual sobre esses 32%, podendo chegar a 18%. Então, isso nós queremos o quê? Que o produtor fique incentivado a adotar todos esses critérios. Eu acho que o objetivo de todos os senhores aqui é conseguir chegar na totalidade dos critérios. E lembre, pessoal, sempre quando nós falamos em política pública, nós temos que ter uma régua. A ideia é exatamente por que nós estamos dando incentivo? Que o produtor consiga avançar naquela régua. Como, governador, nós estamos no precoce. Precoce, em um determinado momento, todo mundo já tinha atingido a régua, né, Marcelo? E aí nós subimos a régua, criamos novos critérios, fizemos para que os produtores incentivados fossem para um outro patamar. Então, é assim que funciona a política pública, senão ela não tem sentido de ser efetivada. Pode passar. Pessoal, é isso. Então, esse é o nosso programa, o PROAGRO, o Programa Estadual de Fortalecimento da Cadeia Produtiva. Né? E eu acho que a discussão com os senhores produtores, com associações, com a FamaSul, foi extremamente relevante, porque eles conseguiram entender toda a lógica do setor, a participação da indústria, das 3 indústrias, e aqui destacar tanto a BEL, a BRF, como a JBSL, foi fundamental para testar o modelo. Na verdade, nós já rodamos, né, Luiz, todo esse modelo dentro da estrutura. Então, esse é um projeto que foi construído a centenas de mãos. Produtor, Federação da Agricultura, Federação da Indústria, as indústrias participando. Né? Aqui está colocado, por isso que eu falei, tudo isso, nós precisamos ter linhas de financiamento adequadas a esse produtor. Isso significa o quê? Juro baixo a longo prazo. É isso que como a gente consegue no Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Então, para que a gente dê sustentação a esse setor, por isso que eu pedi aos bancos que estivessem aqui, para que a gente possa realmente avançar muito rapidamente no desenvolvimento da cadeia produtiva do Estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, é isso que eu tinha que apresentar, e parabéns a todos nós.